Salve, salve galera! No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui uma palestra que eu fiz no IX Regional, que aconteceu em Vitória na semana passada, organizado pelo NIC-BR. Já aproveito mais uma vez para agradecer pela oportunidade ao NIC-BR, mas voltando aqui, eu gravei a palestra, só que infelizmente o áudio não ficou muito bom, então eu estou refazendo essa palestra e trazendo aqui porque eu queria compartilhar ela com vocês. E antes da gente iniciar, é claro, você não pode de continuar esse vídeo sem deixar aquela moralzinha no like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. E bora para a palestra. Bom, na nossa apresentação de hoje, o tema vai ser SD-WAN e segurança, novas oportunidades para provedores de internet. E apenas para contextualizar, esse tema ele foi derivado de uma pesquisa que eu fiz, que eu acredito que seja uma tendência de mercado, e eu gostaria de compartilhar essa pesquisa contigo e a gente discutir sobre esse tema ao longo da apresentação. Antes de eu falar sobre SD-WAN e segurança, eu queria trazer umas estatísticas bem interessantes para vocês, como por exemplo o acesso à internet no Brasil. Esse dado ele foi retirado da pesquisa da TIC 2023, do NIC-BR, que traz um panorama do acesso à internet dos domicílios no nosso país, separado por região. E se você vê aqui em destaque em vermelho, na região sudeste, a gente tem que 84% da população possui acesso à internet dentro de casa. Em contrapartida, o destaque em amarelo mostra que apenas 47% tem computador dentro de casa. Com certeza, essa discrepância entre esses dados de acesso à internet e acesso ao computador se deve ao uso do smartphone. O smartphone democratizou o acesso à internet, não apenas aqui no nosso país, mas também no mundo todo. Se a gente olhar outras regiões, como por exemplo a região sul, a gente tem uma singela diferença de 89% da população com acesso à internet e 50% com computador. Já nas regiões norte e nordeste, os dados não ficam tão atrás. Considerando as condições socioeconômicas e geográficas dessas regiões, eu entendo que ainda são índices bastante satisfatórios. E a gente pode confirmar isso nesse gráfico que eu estou mostrando na tela para você, que mostra que 84% da população possui acesso à internet. E considerando que o nosso país é um país continental, não é um país rico e outros fatores, no meu ponto de vista, a gente tem aqui dados bastante interessantes de serem mostrados. E eu faço uma consideração especial para o acesso à internet para a população rural. Se você vê aqui nessa pesquisa, o gráfico mostra que desde 2014 até 2023, a gente saiu de 29% da população rural com acesso à internet para incríveis 78%. Olha só essa taxa de crescimento, dado que é um período bastante curto. E eu acho que esse acesso democrático à internet, ele se deve por um dos principais fatores, que são as empresas que fornecem isso, em especial os provedores regionais. E para reforçar o meu argumento, eu trago aqui para você os dados da Anatel, que mostram o acesso à internet por banda larga fixa no nosso país. Se você olhar o gráfico na parte superior dele, a gente tem as Big Four, como por exemplo a Claro com 20%, a Vivo com 15%, a Oi com cerca de 10%, mas eu faço um destaque para aqui embaixo do nosso gráfico, que mostra os outros. Esses outros são justamente os provedores de internet regionais. E se você ver, esses outros são responsáveis por quase 40% do acesso à banda larga fixa aqui no Brasil. O que indica que se a gente pegar cada 10 usuários, 4 desses usuários são de responsabilidade desses pequenos e médios provedores. E, infelizmente, isso pode ter um efeito colateral. Esse dado ele foi retirado da pesquisa TIC Provedores de 2022. Até o lançamento desse vídeo, eu acredito que não tenha saído de 2024, que mostra que a gente tem 11.600 empresas fornecendo internet no nosso país. Embora a gente tenha 9.000 ASNs, não quer dizer que todas as empresas que fornecem internet, elas possuem ASN, mas esse dado é bastante relevante. Se a gente considerar que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem cerca de 3.000 provedores. Olha só a discrepância de um país e o outro.
Mas isso não quer dizer, por mais que você olhe esses dados e pense que o mercado de provedores e de internet está saturado, eu não penso dessa forma, pelo contrário. Eu acredito que o mercado de internet está chegando no que a gente chama de maturidade do mercado. Falo isso pelo seguinte: se a gente analisar os últimos 10, 15 anos, os provedores focaram bastante nas questões técnicas da empresa. A gente começou a oferecer fibra para os nossos clientes, começamos a habilitar o IPv6 na última milha, migramos as nossas redes para o MPLS, estamos oferecendo CDN, temos conexão com X, anti-DDoS. Olha quanta coisa a gente evoluiu apenas para fornecer a melhor qualidade de internet possível para os nossos clientes. Entretanto, agora que você vê que temos bastante concorrência dentro desse mercado, os provedores têm que mudar um pouquinho o foco. E você percebe isso pelas próprias feiras de telecom. Os provedores agora eles estão focando mais em melhorar a experiência do usuário, melhorar o atendimento ao cliente, otimizar processos e reduzir custos, também estão investindo bastante em marketing. Então perceba como que esse foco dos provedores tem sido direcionado para esse caminho. Eu não estou falando que a gente já resolveu todas as questões técnicas, a gente tem diversos desafios para serem superados. Entretanto, o direcionamento do mercado dos provedores tem ido para esse caminho e a gente tem investido muito mais nessas coisas, em contrapartida o ticket médio permanece o mesmo ou muitas vezes vai caindo dependendo do local e da região que você se encontra. E isso força um pouco que os provedores busquem novos horizontes. E esses novos horizontes a gente vai falar um pouquinho nesse slide. Se você olhar aqui, é o mercado de cibersegurança no Brasil, que foi uma pesquisa que eu trouxe da Model Intelligence, mas eu vi em outras pesquisas como Statista e outros research que indicam números bastante semelhantes. E os dados falam que no mercado de 2024, cibersegurança levantou 3,3 bilhões de dólares. E a previsão para 2029, que é nos próximos 5 anos, é que o mercado de cibersegurança aqui no Brasil seja de 5,5 bilhões de dólares, mostrando que é um mercado bastante promissor. E para reforçar o meu argumento, eu trago aqui para vocês uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que faz uma avaliação de riscos globais. E essa pesquisa ela é feita com governos, pessoas da sociedade civil e empresas em relação ao que elas consideram riscos globais e quais são as maiores preocupações em relação a isso. E se você olhar aqui, a gente tem que a ciberinsegurança, ou melhor, a insegurança digital, está em 4º lugar em relação aos riscos globais. E você pode estar pensando, pô, mas isso quer dizer que é um hype nesse momento. Não, pelo contrário. Ao analisar a mesma pesquisa, indica que nos próximos 10 anos a gente ainda vai ter cibersegurança pelo menos no top 10. E essa informação, galera, você pode ver que ciberinsegurança está, por exemplo, na frente de inflação, fome, guerra, para entender como é tão latente esse tema nos dias de hoje. E é claro também que tem empresas que já viram oportunidade nesse mercado. Essa é uma notícia da Telesíntese que saiu em outubro, que mostra que as telecoms já possuem 10% do mercado de cibersegurança na América Latina. E nessa mesma notícia fala que a Fortinet, nesse evento, mostrou que caso as telecoms invistam no mercado de cibersegurança, elas podem abocanhar até 40% desse mercado. E não apenas cibersegurança, a gente tem aqui o SD-WAN, que não poderia faltar. Infelizmente, eu não encontrei nenhum dado tupiniquim, ou seja, em relação estritamente ao mercado brasileiro, mas a gente vê que o mercado de SD-WAN de 2023 vai sair de 7,2 bi de dólares para 2032 chegar a incríveis 69 bilhões de dólares, que também são bastante números expressivos se a gente considerar o pouco tempo de mercado. Bom, agora sim a gente vai falar sobre essas abordagens que os provedores podem aderir, dado que a gente vê que as empresas maiores já estão trabalhando nesse tipo de horizonte, que é o SD-WAN e a segurança. A gente vai iniciar aqui falando sobre o SD-WAN, mas antes da gente falar sobre o SD-WAN propriamente dito, eu queria trazer um pouquinho sobre os planos dos roteadores.
Esses planos, eles são fundamentais em relação a como o seu equipamento vai tratar aquele pacote que entra e ele vai fazer o processo decisório de por onde o pacote sai. E esses 3 planos, eles são divididos da seguinte forma. A gente tem o Management Plan, ou plano de gerência, o Control Plan e o Data Plan. O Data Plan vai depender da literatura que você estiver analisando, você pode encontrar como Forward Plan ou Operational Plan. E o que cada um desses planos faz? Por exemplo, o Management Plan, como o próprio nome dele já diz, ele é responsável pelo plano de gerência do seu equipamento. Então, quando você faz um acesso SSH ou um acesso Telnet, não faça isso, ou um acesso web, você está fazendo um acesso no plano de gerência do seu equipamento. Já o Control Plan, ele é responsável pelo processo decisório de por onde será encaminhados os pacotes. E é por esse motivo que os protocolos de roteamento, como o ASPF e o BGP, eles estão alocados no Control Plan, para que possa ser calculado quais são os melhores caminhos para encaminhar os pacotes. E após esse processo de decisão ter sido feito, essas informações são encaminhadas para o Data Plan. E o Data Plan, ele é simplesmente responsável por enviar e receber os pacotes, porque todo o processo decisório já foi feito na camada interior. E por que eu estou falando desses planos dos roteadores? Porque quando a gente fala de SDN, lembrando que SDN e SD-WAN são termos bastante parecidos. SDN vem de Software Defined Network, rede definida por software. O SD-WAN, ele é simplesmente uma rede definida por software, só que na WAN. Então, são termos bastante similares. Nesse momento, a gente está falando do SDN, porque vamos tratar em cima do que recomenda a RFC. E a RFC fala que o SDN, ele tem que fazer uma abstração desses planos dos roteadores. A gente vai remover do equipamento o Control Plan e o Management Plan, e o equipamento agora vai ficar apenas com o Data Plan, que é como você pode ver nessa arquitetura que mostra na RFC 7426. O device em si, ele tem apenas um plano, que é o plano de encaminhamento. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha equipamentos muito mais simples de serem fabricados e, consequentemente, vão se tornar equipamentos muito mais baratos, entre outras coisas, como um gerenciamento centralizado, eficiência, escalabilidade, conforme a gente vai falar mais adiante. Mas houve essa abstração desses planos quando a gente trata do SDN. A gente tem agora os planos tradicionais Control Plan e Management Plan não mais na mesma caixa do Data Plan, e exige uma camada adicional aqui, que é a aplicação. A aplicação que vem do software, de rede definida por software. E aí, com base nesse software ou nessa aplicação, a gente vai conseguir construir uma rede muito mais escalável. Vale uma ressalva aqui que essa arquitetura é uma arquitetura geral da RFC. Existem empresas que implementam essa arquitetura na prática e na vera, mesmo restritamente, como você está vendo aqui. Entretanto, existem outras empresas que preferem ainda manter o Control Plan e o Management Plan e o Data Plan no mesmo dispositivo e apenas adicionar a camada de aplicação. Então, isso depende bastante do vendor que você estiver trabalhando na sua empresa. E agora, a gente vai trazer um exemplo do uso do SD-WAN. E conforme você está vendo, eu estou mostrando aqui, por exemplo, um grande varejista, ou uma empresa que tem várias filiais, uma prefeitura, e a gente tem um cenário bastante típico de uso de SD-WAN, onde eu tenho uma matriz e várias filiais conectadas a ela, ou vários pontos conectados a essa matriz. E para fornecer essa conectividade, geralmente a empresa ou a prefeitura, ela também faz o contrato de links de conexão, que podem ser, por exemplo, links de internet, link MPLS ou links de 4G, tudo depende de como a empresa faz essa contratação. Então a gente tem circuitos INET, que é, por exemplo, a Morcego Telecom entregando uma internet lá na matriz da empresa, como também em todas as filiais. E aí a empresa vai contratar um outro circuito, por exemplo, o MPLS, da Morcego Net, que vai fazer a conexão MPLS da matriz para todas as filiais.
E ainda, a empresa vai ter que contratar um terceiro provedor, que vai ser o provedor de segurança, onde ele vai fazer a configuração dos equipamentos SD-WAN aqui. Então, pense da perspectiva do cliente. Ele tem que contratar 3 empresas, tem que tratar com 3 times de suporte diferentes, e com base nessa topologia aqui tradicional, as configurações de SD-WAN são feitas, que em cima de uma rede que a gente tenha de internet, MPLS, ou independente da conexão que seja, a gente vai criar uma rede sobreposta, que é o que chamamos de rede overlay, onde essa conexão das filiais com a matriz é como se elas estivessem logicamente de forma direta. E o SD-WAN entra justamente nessa análise que você está vendo aqui. A gente tem uma gerência centralizada, onde a aplicação vai controlar e gerenciar todas as caixas de forma central, e também a gente vai ter a inteligência do software, porque pense no seguinte, pense que a gente tem aqui no circuito MPLS uma perda de pacotes. Automaticamente o software vai identificar essa perda de pacotes e redirecionar o fluxo, a aplicação crítica que você tiver no seu negócio, por um outro link que esteja mais saudável, sem a necessidade de um analista, um especialista fazer um troubleshoot e aplicar a solução. Olha só a quantidade de ganho que a gente tem ao uso do SD-WAN. Tá, Matheus, mas onde que o provedor entra nessa história? Bom, como eu falei, ao invés do cliente ele possuir 3 gerentes de conta, 3 provedores de serviço, tudo isso em 3 contratos diferentes, os provedores eles estão oferecendo esse pacote de SD-WAN como um serviço único, que é simplesmente agregar valor ao produto dele. Porque no final das contas, o que o cliente quer é redundância e conectividade ponta a ponta. E isso o provedor consegue entregar. Então, ao invés de o cliente contratar 3 empresas diferentes, ele contrata o provedor, e se você pesquisar no Google, já tem empresas de internet fornecendo esse tipo de serviço, onde você agrega esse bundle de serviços num pacote só e entrega num custo muito menor para o seu cliente. E a gente também tem a cibersegurança. E esse termo cibersegurança, ele pode ser um pouco amplo, porque muitas vezes as pessoas associam cibersegurança apenas com a questão da tecnologia. Mas eu trago aqui para vocês que cibersegurança ele é pessoas, processos, políticas e tecnologias unidos para proteger as empresas e seus sistemas críticos. E trago também aqui alguns exemplos de serviços que existem dentro de cibersegurança. Existem outros serviços que podem ser oferecidos pelos provedores, mas está aqui uma lista de alguns exemplos dele, como, por exemplo, a parte de infraestruturas críticas. A gente tem aqui o Network Security. O Network Security, inclusive, é o mais próximo da gente de provedores, já que estamos acostumados a trabalhar com redes. O Network Security ele vai para a parte de firewall, de access points, de switch, adicionando uma camada a mais de segurança dentro desse trabalho. Então é algo que para os provedores seria apenas dar um salto ali a mais nas questões das capacitações. A gente tem também a Cloud Security, o IoT, Application Security e outros serviços que podem ser analisados e também explorados pelos provedores. E é claro, como nem tudo são flores, existem alguns desafios associados aos provedores quererem embarcar dentro desse mar. Como, por exemplo, provedores têm pouco know-how dentro da segurança corporativa. Isso, infelizmente, é uma verdade, já que os provedores eles estão mais acostumados nas questões de segurança da própria rede, como anti-DDoS, impedir que um acesso externo entre para dentro da rede do provedor, mas quando a gente fala de segurança corporativa, o buraco é um pouco mais embaixo. A gente está falando de obter SOC, ser ciente, Red Team, Blue Team, que são coisas que talvez sejam desafiadoras para um pequeno ou médio provedor embarcar. A gente tem que a venda da internet é uma venda simples e a venda de cibersegurança ela é uma venda mais consultiva. A gente fala isso porque, graças a Deus, vender internet é bastante tranquilo. A gente está oferecendo ali pacotes para o cliente final, onde tem uma TV, ou sei lá, um VoIP, ou mesmo a gente oferecendo para provedores de internet, onde a gente está onde trazemos um trânsito IP, ou mesmo uma conexão com o IX. Então, são vendas relativamente muito mais tranquilas do que em comparação às vendas de cibersegurança,
Já na venda de cibersegurança, ela é um pouquinho mais complexa, onde você tem que ter junto com o vendedor, normalmente uma equipe de pré-venda, que é um cara mais técnico e vai adequar ali as necessidades do cliente nas questões de segurança com o que você consegue entregar. Normalmente estamos tratando de coisas críticas para o negócio das empresas e por esse motivo elas precisam ser analisadas com maiores cautelas. E por fim, o investimento de capacitação nos times. A gente tem que segurança não precisa ser restrita apenas à equipe de segurança do seu provedor. Segurança, ela tem que ser uma cultura dentro da sua empresa. Desde a tia do cafezinho até mesmo a atendente. Todo mundo tem que saber segurança. O seu time de backbone também tem que ter esse espírito, porque como a gente viu ao longo dessa apresentação, esse é um tema que não é passageiro. Pelo contrário, ele vai ser bastante perene nos próximos anos. E agora a gente vai falar sobre os benefícios de trabalhar com esse tipo de mercado, que é a capilaridade dos provedores de internet e a boa relação com os clientes. Como eu mostrei no início da apresentação, a gente tem um acesso bastante democrático aqui no Brasil e os provedores, eles têm capilaridade, eles chegam em empresas e clientes que muitas vezes as integradoras nem sabem que existe. Então, essa gama de clientes que os provedores têm, principalmente em regiões mais interiores, serve como uma oportunidade de poder iniciar esses trabalhos em clientes que muitas vezes não têm uma maturidade de segurança bastante alta. Além disso, os provedores já possuem a rede e proteger é algo natural para elas, como a gente falou de questões de anti-DDoS, a gente sempre evita de deixar acesso remoto dentro dos nossos roteadores. Então, seria meio que agregar aquele pacote de serviços que a gente já oferece hoje com um pacote de segurança a mais ali para os nossos clientes. Além disso, o ticket médio é maior e com valor agregado, você consegue um preço muito mais competitivo, já que você está possuindo a rede, você já possui essa infraestrutura. E por fim, a gestão de contrato é facilitada para o cliente. Como eu falei, o cliente agora ele apenas precisa se preocupar com um gestor de conta, com uma equipe de suporte, um sistema para abrir chamado e ainda o que é melhor, muitas vezes num preço mais atraente do que ele tinha anteriormente. Bom, para a gente encerrar aqui, como sempre, espero que essa apresentação tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!